Olá, meu nome é Fabiana, sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre por que a dinâmica trava. Geralmente ela trava num ponto, né, que seria ali depois da noite escura da alma. Lembrando que a dinâmica de chamas gêmeas, ela tem etapas, e sim, precisamos olhar as etapas para a gente entender o que está acontecendo. E quais são as etapas? Bom, as etapas, primeiro seria um encontro, né, ou um reconhecimento, né, quando é à distância. Depois tem a lua de mel, que nem todos passam por essa lua de mel, né, geralmente às vezes quem encontra pela internet, às vezes não tem esse contato ainda. Tem essa lua de mel, depois tem os espelhamentos podem ser feitos sim, às vezes até olhando as redes sociais começam a ver espelhamentos. E depois dos espelhamentos, ali vem a noite escura da alma, vem a separação, porque daí começa aquela fuga, né, perseguidora ali. E depois da noite escura da alma, daí vem as curas, né, e as curas ali seriam integração. E depois um pequeno, né, o gêmeo começa a vir aos poucos e depois teria a união. Claro que hoje, né, com as redes sociais, muita coisa muda, porque nem todos têm contato direto com o gêmeo. Então, cada um precisa olhar as suas etapas, como está a dinâmica, né, num todo. Então, o que acontece muitas vezes é que passamos, né, pela noite escura da alma, passamos pelas catarses, o gêmeo entra depois que a divina feminina, a mulher, no caso não necessariamente a mulher, né, a pessoa que despertou primeiro, entra na noite escura da alma primeiro e depois o gêmeo entra na noite escura da alma. E a gente, muitas vezes, né, eu falo a gente, mas é um todo, né, a gente para nessa fase. E por quê? A divina feminina, a que despertou primeiro, ela começa a se questionar muitas coisas e as emoções, né, muitas coisas que precisam ser vistas não são olhadas, né? Por mais que tu passe catarses ali, quando é para você olhar, você acha que você está curada e não é bem assim. E o que pode acontecer depois na noite escura da alma? Quando o gêmeo passa pela noite escura da alma dele, às vezes ele pode, não é em todos os casos, mas ele pode começar uma aproximação, porque não tem mais aqueles espelhamentos fortes, aquela energia de densidade não está mais no campo, mas ele não assume, né? Ele não assume essa divina feminina. E o que ela precisa olhar? Primeiramente, a gente tem que entender que esse processo é todo relacionado à divina feminina. Enquanto você ficar olhando para o outro, brigando, porque ele não está fazendo o papel dele, ele não está fazendo, que nem eu vejo muitas mulheres, né, reclamando sobre essa questão. Na verdade, é a gente que não está olhando, né, a gente que está fugindo. Porque se você começar a olhar para você, o que a mulher precisa, né? Eu falo muito nessa questão de curas, né? Mas o que realmente a gente precisa olhar? Vamos por etapas. Primeiro, a gente precisa resgatar a nossa feminilidade, né? Essa parte ser feminina. O que acontece hoje, as mulheres, elas estão muito no mental, né? Elas não estão acessando a vulnerabilidade delas. Isso é uma questão um pouco difícil, às vezes, para algumas mulheres, porque com o passar do tempo ficamos muito presas na matéria e sobrevivendo. Então a gente precisa resgatar essa feminilidade, essa vulnerabilidade, né? A mulher, ela tem que se sentir vulnerável, ela tem que entender, não, é isso mesmo, né? Ela tem que se sentir mais feminina, procurar coisas, né, que podem ajudar na feminilidade, né? Purificação do útero, vaporização do útero, procurar essas coisas. Por que eu digo procurar? Tem mulheres que têm um pouco de receio, porque estão muito no controle, muito no ego, né, ainda no masculino delas, e não conseguem ser vulneráveis.
É que nem eu uso o cacau, eu gosto muito do cacau, ele me ajudou muito na expansão do meu cardíaco. E quando eu uso o cacau, eu me sinto, né, mais conectada com a Gaia, né, com a terra. Então isso me ajudou bastante. Fiz muita purificação do útero também, vaporização eu faço de 15 em 15 dias. E assim, porque eu precisei muito resgatar o meu feminino. Eu estava muito no meu masculino, mesmo porque sou uma ADM, mas estava exacerbado na minha vida. Então tem muitas mulheres, mesmo sendo divinas femininas, elas estão ainda nesse processo. E no caso dos homens, né, que são DFs, eles precisam também não fazer uma vaporização necessariamente, mas eles precisam resgatar essa vulnerabilidade também deles, esse sentir, porque o homem, quando ele vem, né, ele precisa, o homem que vem, né, que é o consciente, e ele é um DF, ele precisa resgatar também o masculino dele. O masculino, às vezes, né, ele sente muito e às vezes não está agindo. Então ele precisa ter essa estrutura de agir. Mas hoje eu vim falar mais para as mulheres que são mais a massa, né, e resgatar o feminino. O que acontece? A gente se perde na dinâmica quando passamos pela noite escura da alma e achamos que estamos plenas, agora estou bem, estou me sentindo o máximo. O gêmeo começa a aparecer e a gente começa a voltar tudo que era. A gente fica obcecada, obsessiva novamente. Ele está vindo, e por que ele, né, não faz isso, por que ele não faz aquilo? A gente começa a entrar no controle novamente. Começamos a colocar o foco todo nele, e o foco não é sobre ele, o foco é na gente, e a gente se perde no meio do caminho. Quando o gêmeo ele vai lá e manda uma mensagem, às vezes ele só quer ver como é que tá a situação, a gente fica, né, alvoroçada, e isso é normal acontecer, só que a gente precisa entender que a gente precisa colocar essa energia novamente pra gente. Existe todo um processo, né, emocional, um processo espiritual que precisa ser reorganizado ainda. A divina feminina, ela precisa entender que para ela estar com o gêmeo, ela precisa estar trabalhando na missão. E o que seria a missão? Não é necessariamente abrir uma câmera e falar. Não necessariamente isso. Ela precisa entender o que ela veio fazer no mundo. Ela precisa se conectar com a fonte, com Deus, entender o que ela precisa trazer para o mundo, o que ela precisa mostrar, né? O que ela tem que se conectar com a fonte e colocar a vida dela nas mãos de Deus, né? Isso para muitas mulheres que são mais até espirituais do que alguns homens, né? Que geralmente o DF, a parte feminina, geralmente é mais espiritualizado, mas às vezes eles estão tão desconectados da fonte, eles estão tão no automático que eles não conseguem se render à espiritualidade. E é preciso que haja esse aspecto de tu entender qual é a tua missão, o que você veio fazer aqui. Não necessariamente seria falar de chamas gêmeas, às vezes eu sempre quis ser médica, e eu já estou com 40 anos, por que não? Se esse é o seu dom, é isso que você veio fazer, mas conforme passou os anos você não conseguiu, comece de algum jeito, comece a fazer o que o seu coração está pedindo. Conforme a sua vida se estabiliza, o gêmeo ele volta, e a gente se perde nesse caminho porque estamos tão olhando para o outro e não conseguimos olhar nossas questões. E é difícil, é complicado esse processo, sim, é complicado, mas enquanto a gente ficar apontando o outro, porque o outro, na verdade, você está apontando e esse dedo está apontando para você. Na verdade é você que não está fazendo o trabalho, e você fica julgando o outro, porque existem várias etapas na dinâmica, né, vários despertares que acontecem, e a divina feminina ela fica perdida.
ela fica perdida principalmente nas suas dores, né? Ai, porque minha mãe fez isso, porque meu pai fez isso, porque foi isso, foi aquilo. A gente fica muito tempo nessa parte. A gente tem que sair dessa criança, né, birrenta, que tá lá estribuchando ainda. A gente tem que sair, acolher a criança, claro, né? Precisamos acolher, mas precisamos nos inteirar de nós, porque somos adultos, somos adultas, e a fonte, Deus, não quer que ficamos choramingando a vida toda. Ele quer que a gente se mexa, né? Ele quer que a gente desperte, que a gente se entregue, né, para a nossa missão, se entregue para Deus, entregue a dinâmica para Ele fazer o que Ele precisa, né? Porque conforme você vai expandindo essa consciência, vai estudando, vai se melhorando, vai cuidando de si, cuidando do seu feminino, o outro, ele vai se encaminhando, né? Conforme você se mexe, o outro, ele é obrigado a se mexer. É isso que a gente precisa entender. Se você fica parada, só reclamando e olhando pro outro, ele não tá fazendo, ele não vai fazer. Ele vai ficar lá parado. Ele vai ficar estático lá no canto dele, ele não vai se mexer nunca, ele nunca vai voltar. Mas chega uma hora na dinâmica que, quando você está em rendição, você fica pensando, será que eu quero ainda, sabe? É uma coisa, é automático isso. Você entra em rendição, você pensa, será que eu quero? E por muito tempo, assim, eu olhava para o meu gêmeo e pensava, meu Deus, será que isso é verdade? Porque a gente fica assim, porque era tanta obsessão, e quando você entra em rendição, você até tem dúvidas da dinâmica. Porque esse processo, ele não é mais, você ama, mas ele não é uma coisa obrigatória, não é isso que é o final da tua vida que você quer. É como assim, você sente que você precisa, você ama, mas você não precisa. Esse é o ponto. Você não precisa dele, porque você já está tão cheia de si, você está transbordando. Então se ele vir, é lucro. Mas você não está mais naquela situação de ficar aquela obsessão que eu preciso, eu quero, eu preciso. É um estado diferente. Quando você entra na rendição, você alcança um estado de plenitude. Eu estou bem sozinha, se ele vier, tudo bom, tudo bem, né? E o que acontece muitas vezes é que nós nos perdemos mesmo, e é normal a gente se perder, mas quando a gente se perde, a gente precisa voltar no nosso eixo. Voltar, não, é isso, né? Eu preciso continuar, eu preciso olhar para minhas coisas, eu preciso me organizar a minha vida, reorganizar o meu financeiro, porque isso acontece muito, né, na dinâmica, com a divina feminina. O financeiro dela começa, né, a ser mexido no final ali, porque ela não está trabalhando na sua missão, ou não está fazendo o que ela veio fazer. E se você ainda tem dúvidas da sua missão, se conecte com a fonte, pergunte o que você precisa fazer, né? O que você tem no seu coração que você ama, o que você sente que você veio fazer na Terra. Você veio falar sobre dinâmica, ou você veio fazer uma coisa diferente? Se conecte e sinta no seu coração o que você precisa fazer, porque esses movimentos são necessários. Você precisa estar conectada com a fonte, com o divino, para você conseguir passar, né, por essas fases todas. Quando você estiver bem trabalhando na sua missão já, com certeza o gêmeo, uma hora ele vai ser forçado a vir, né? Esse forçado que eu digo, não é que ele vai vir com uma arma na cabeça, né? Que Arcanjo Miguel vai botar uma arma na cabeça dele, não, mas ele vai se sentir, né? Vai remexer tudo lá na vida dele, no íntimo dele, que ele vai ter que procurar a espiritualidade, ele vai ter que se mexer para entender a dinâmica. Aí a hora que ele entender que esse vínculo é um vínculo espiritual, ele vem. Claro que para muitas dinâmicas às vezes não é bem assim o processo, é um pouco diferente, mas cada pessoa, cada dinâmica é uma, né? Ela acontece por etapas diferentes.
E hoje o que eu ia trazer é isso, e espero que vocês gostaram do vídeo. E eu gosto muito de fazer essas chamadas, porque eu também, né, sou puxada. Eu também, eles me mostram muito o que eu preciso ver ainda. Então, assim, eu gosto de passar o que eu aprendi, o que eu entendi da minha dinâmica, né, para as pessoas também se entenderem, porque essa dinâmica, ela é uma coisa espiritual, mas ela mexe com a estrutura toda da vida da gente. E gratidão.